Sabe aquelas decisões super complexas que exigem muito mais do que só intuição? E se a gente tivesse um parceiro analítico para ajudar a navegar naqueles problemas onde, nossa, tudo está conectado? Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que foi pensada exatamente para isso, para transformar essa complexidade toda em clareza. Bora lá? Olha, todo mundo já passou por isso, né? Aquele tipo de problema em que cada pecinha se encaixa na outra e qualquer coisinha que a gente muda pode criar um efeito dominó que a gente nem imaginava. Seja na gestão, na saúde, na tecnologia, nossa, tomar a decisão certa nessas horas é um desafio gigantesco. E aí que tá o X da questão, né? Quando que tá em jogo é importante e tem um monte de caminho para seguir, como é que a gente pode ter certeza de que tá escolhendo a melhor rota? Como é que se equilibra todas as variáveis sem se afogar nos detalhes? É exatamente por isso que se precisa de uma abordagem nova. Pois é, essa nova abordagem, ela já existe e foi projetada justamente para isso, para pegar essa complexidade toda e transformar em clareza. O nome dela é Gemini Raciocínio. Então, vamos pensar nele não como um software qualquer, sabe? É mais como o cérebro analítico do sistema todo. A função dele vai muito além de só processar dados. É pensar de forma estruturada, de forma lógica, como se fosse um parceiro de verdade para resolver problemas. E o segredo de como ele funciona está numa coisa chamada processos de pensamento em cadeia. O que é isso? Bom, em vez de pular direto para a conclusão, ele vai conectando os pontos, sabe? Um a um, de um jeito bem sequencial, bem lógico. E é essa metodologia que permite fazer um planejamento super profundo e uma análise bem precisa das correlações. E aqui, olha, aqui está o ponto que faz toda a diferença. Não estamos falando de um tipo de buscador que só encontra respostas que já existem por aí. Não, não. A gente está falando de uma coisa muito, mas muito mais poderosa. O foco aqui muda completamente. A prioridade deixa de ser a velocidade para ser a precisão. O grande objetivo é diminuir os erros lógicos para se chegar em conclusões que são, de fato, bem fundamentadas. Especialmente naqueles assuntos super complexos, sabe? No fim das contas, qualidade acima de quantidade. Então, a diferença aqui é fundamental. Pensa assim, os modelos tradicionais, eles buscam uma resposta que já está pronta lá no banco de dados. O Gemini Raciocínio, por outro lado, age como um cientista. Ele cria cenários, ele testa hipóteses e só aí ele constrói a conclusão a partir dessa análise toda. Ele não adivinha o futuro, ele simula o futuro. E esse processo todo é bem rigoroso, bem metódico. Funciona assim: primeiro, vem uma análise super profunda do problema. A partir daí, ele começa a simular vários cenários diferentes. Depois, vem o teste de hipóteses dentro de cada um desses cenários. E só então, no final, ele entrega uma solução que é totalmente fundamentada. É um método bem completo, né? Ok, a teoria é fascinante, não é? Mas como é que essa inteligência analítica toda se transforma em resultado prático no dia a dia? Vamos dar uma olhada agora nas suas capacidades principais em ação. A versatilidade dele é uma coisa que chama a atenção. Por exemplo, no planejamento de fluxos, ele consegue prever falhas antes mesmo delas acontecerem. Na parte de correlação de indicadores, ele é capaz de conectar dados que, à primeira vista, não tem nada a ver, tipo custos operacionais e a humanização no atendimento. E mais, ele faz análises de prós e contras de um jeito super imparcial e consegue até, saber, traduzir aqueles manuais técnicos super complicados em explicações bem claras. Tá, mas em que tipo de cenário esse poder todo de raciocínio realmente se destaca? Vamos explorar agora algumas áreas onde ele pode, de verdade, fazer uma diferença enorme. Olha só, na gestão em saúde, por exemplo. Imagina só, usar essa capacidade toda para redesenhar o fluxo de um pronto-socorro, analisando dezenas de variáveis para lá na ponta diminuir o tempo de espera das pessoas. O impacto disso na vida de todo mundo é direto, é imenso. Ou então, em debates técnicos, o uso dele é simplesmente fantástico. Sabe por quê? Em vez de ter medo de crítica, a ferramenta pode funcionar como um advogado do diabo. Ela vai lá e procura ativamente as falhas lógicas de uma proposta. E o resultado disso? Uma ideia muito, mas muito mais forte, pronta para qualquer tipo de questionamento. E claro, não podia faltar a parte de auditoria. Analisar se um processo super complexo está seguindo todas as normas de segurança, de ética. Isso é uma tarefa gigantesca. O raciocínio consegue automatizar essa checagem lógica, garantindo que tudo esteja alinhadinho e seguro. Então, fica bem claro, né? Isso aqui não é só mais uma ferramenta, é na verdade uma nova maneira de pensar sobre as decisões estratégicas e com impacto direto no futuro. Então, o ponto principal é exatamente este. A proposta aqui é sair daquele cenário de incerteza,
onde muitas decisões acabam sendo baseadas na intuição, e ir para um cenário de confiança, de decisões que não são só guiadas por dados, mas que são, acima de tudo, logicamente sólidas, muito bem fundamentadas. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é mais uma provocação para a gente pensar. Tendo um parceiro analítico como este, capaz de simular cenários e testar hipóteses, qual seria o primeiro grande desafio complexo a ser resolvido? Qual seria aquela decisão difícil que seria a primeira a ser colocada à prova? A possibilidade, convenhamos, é fascinante.